jurídico, senhora presidente, dando abertura aqui à reunião de comissão conjunta, passamos imediatamente à discussão do projeto 110, altera o parágrafo único do artigo 1 da Lei 2145/2012, que autoriza o Poder Executivo de Nova Serrana a ceder o direito real de uso e bem público com vinculação e destinação específica e dá outras providências, de autoria do Executivo. Nós já temos aí o parecer jurídico, mas queremos ouvir, né, o jurídico. Fique à vontade, doutor Lenine, depois os colegas vereadores. Boa tarde a todos. Senhor presidente, eu gostaria de primeiro, como o senhor falou, o projeto de lei complementar 110/2019, o analista legislativo fez algumas considerações. Eu vou passar a palavra primeiro para ele expor o ponto de vista dele, e depois, por favor, volte a palavra para mim. Obrigada. Perfeito. Senhores vereadores, servidores, boa tarde. O meu parecer foi pela inconstitucionalidade do projeto. E eu queria, antes de qualquer coisa, ressaltar a melhoria da questão de técnica legislativa do Executivo, que nesse projeto tratou corretamente da questão concessão do direito real de uso, que é um instituto do direito administrativo que goza de estabilidade. Ele é diferente da cessão do direito de uso, que eu vi que já constou várias vezes de leis aqui, até de um projeto que foi sessionário, aquela associação dos contabilistas, salvo engano, o projeto 32, constou cessão de direito de uso. E, na realidade, o correto é concessão de direito real de uso, que é um instituto permanente previsto no artigo 1225 do Código Civil, é inclusive um direito real que, averbado na matrícula do imóvel, pode ser usado até mesmo contra o próprio município. Se o município concede com aquele prazo determinado, nem mesmo o próprio município pode retomar aquele imóvel naquele prazo, salvo infração do concessionário. Então, feito esse registro aqui de melhoria, né, da técnica, eu acho que privilegia e facilita o nosso trabalho. Eu opinei pela inconstitucionalidade pelo seguinte: o projeto, ele acrescenta um imóvel na concessão do direito real de uso previsto na Lei 2145, e o concessionário é uma igreja. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica de Nova Serrana, essas normas vedam que se faça subvenção, ou seja, o Estado, compreendendo União, Estado e municípios, não pode subvencionar a igreja, seja qual for a crença. A vedação é expressa. E, em razão disso, eu opinei pela inconstitucionalidade. E também pelo fato de não ter sido feita a licitação. É outra questão que também vejo como um empecilho ao trâmite do projeto. Em síntese, é isso. Doutora. Feitas essas observações que o analista fez, deixo registrado que eu gostaria que constasse em ata, como eu não fiz o parecer por escrito, constasse em ata as minhas observações. Só vou fazer algumas observações. Primeiramente, eu gostaria de saber dos nobres vereadores se houve já uma construção nesse terreno lá, que foi feita uma cessão de uso pela Lei 2145/2002. Já foi feita alguma construção? Explico melhor. É porque o projeto de lei complementar 110/2019, ele está alterando o parágrafo único do artigo 1º da Lei 2145/2012, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Nova Serrana a ceder o direito real de uso de bem público com vinculação e destinação específica e dá outras providências. Então, quando eu baixei a Lei 2145,
que está se alterando só o parágrafo único dela, ela fala aqui no seu artigo 3º, parágrafo único, inciso 1, o compromisso da cessionária de construir no imóvel edificação para o atendimento ao fim a que se destina a cessão, dentro do prazo máximo de 2 anos, iniciando a construção no prazo máximo de 6 meses. Inciso 2, a obrigatoriedade de utilização do bem na finalidade a que se destina a cessão, por todo o prazo desta, salvo se autorizado por lei específica a alteração da destinação. Então, como eu não conheço o local, eu perguntei se já houve, nessa cessão que foi feita em 2012, se já foi edificado algum imóvel nesse lote cedido. Porque o projeto de lei 110, ele está incluindo mais um lote, que é o 17. Sim. Né? Então, tem que se observar se já foi cumprida a lei de 2002, que era o prazo que ele tinha para construir naquela localidade. Tá? Lembrando também que, se não tiver construído, por lei pode-se alterar esse prazo também. Tá? Então, é uma observação que eu deixo registrado. Segunda observação, que a lei que está se alterando, ela é uma lei ordinária, a 2145/2002. O projeto de lei 110, ele veio como lei complementar. Embora, meu entendimento, que uma lei complementar poderia alterar uma lei ordinária, porque ela sobrepõe a lei ordinária. Mas, se nós formos consultar a lei orgânica no artigo 75, ele elenca quais as matérias que dependem de lei complementar. Entendo que esse projeto não precisa tramitar como lei complementar. É outra observação. A observação que o Lenine fez é muito pertinente. O projeto de lei 110, ele traz na sua proposta, artigo 1º, o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 2145/2012, de 24 de março de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação, parágrafo único. Os bens a serem objetos de concessão do direito real de uso são um lote de terreno número 17, registrado sob a matrícula 39063, livro número 2 do Cartório de Registro de Imóveis, e um lote de terreno número 18, registrado sob a matrícula número 39064, livro 2 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Serrana, ambos medindo 360 metros quadrados, da quadra número 04A, situados no bairro Jardim São Francisco, na cidade de Nova Serrana. Então, essa proposta aqui, concessão de direito real, ela tem que ser precedida mesmo de processo de licitação, como prevê a Lei 866/93, no seu artigo 23. Só que, quando você pega a lei que está se alterando, ela, em momento nenhum, ela está falando de concessão, ela está falando de cessão. Então, tem que adequar isso aí também, porque a Lei 2145, no seu artigo 1º, o que é que ela fala? Fica o município de Nova Serrana, através de seu poder executivo, autorizado a ceder o direito real de uso do bem público especificado no parágrafo único deste artigo, à Igreja Batista Nacional Cristo Vivo, inscrita no CNPJ número 01.788.551/0001, dígito 24, mediante as condições estabelecidas nessa lei. Parágrafo único. O bem a ser objeto de cessão do direito real de uso é constituído por um imóvel situado no bairro Jardim São Francisco, na cidade de Nova Serrana, Minas Gerais, sem benfeitorias, medindo 360 metros quadrados, tendo 12 por 30 metros, situado à Rua 2, esquina com a Rua 1, confrontando à direita com a Rua 1, fundo com parte do lote 19, esquerda com o lote 17, frente com a Rua 2. A cessão poderá ser feita, artigo 2º, a cessão poderá ser feita pelo prazo de até 30 anos,
a contar da formalização do instrumento jurídico respectivo. Então, essa é outra observação, porque a nomenclatura está variando, porque autorização, permissão, concessão ou cessão, essa nomenclatura costuma variar na cessão de bens públicos, porém, se diferencia pelo traço da precariedade ou falta de precariedade, sendo essa a principal característica a ser observada. No caso específico, a lei de 2012 autorizou a cessão por 30 anos, então não vejo precariedade também. E quanto o alegado também na análise do projeto, pelo analista legislativo, ele optou pela inconstitucionalidade. Eu tenho assim comigo que, no caso desse projeto de lei 110, porque quando realmente a Constituição veda, a Constituição, a lei orgânica, o próprio regimento interno da Casa, ele veda essa sessão. E o parecer, a princípio, seria também pela inconstitucionalidade. Mas o que eu levo em consideração quando eu observo? Qual que é o trabalho de quem está recebendo aquela sessão? No caso da igreja aqui, pelo que a mensagem do prefeito, no 1º, 2º, 3º, 4º parágrafo, ele justifica: intenta-se com o respectivo projeto possibilitar maior amplitude de área para a futura construção da Igreja Batista Nacional Cristo Vivo, equivalendo-se agora a 2 lotes de terreno, fecha aspas. Então, o próprio prefeito tornou o projeto inconstitucional, porque ele diz que é para a construção da sede da igreja. Certo? Então, porque quando a igreja desenvolve trabalho social, de divulgação, de palestra, mas tem isso dentro do seu estatuto, configura interesse público. Porque o que a Constituição proíbe é se destinar um bem público unicamente para a divulgação da religião, até mesmo para não embaraçar os interesses, né? Então, eu fiz essas observações com relação, então, à natureza do projeto, que a lei que está tentando se alterar, ela é lei ordinária, a proposta que veio é a lei complementar, a questão que o projeto traz como referência a concessão, e ela realmente está prevista na lei de licitação, precedida de licitação, essa concessão desse bem, e a inconstitucionalidade, para mim, hoje ela se configura na mensagem de encaminhamento que se destina para a construção. Além dessas observações, vou fazer outra observação que eu acho relevante para a discussão do projeto, que seria o documento que foi juntado, junto com o projeto 110, laudo de vistoria técnica para fins de caracterização ambiental, identificação do requerente, proprietário / responsável. Esse documento foi juntado pelo Poder Executivo e, no parecer técnico, consta, abre aspas, trata-se de solicitação de diagnóstico ambiental referente a um lote localizado na rua projetada B, do bairro Jardim São Francisco, neste município, com área total de 360 metros quadrados, pertencente à municipalidade, sendo o mesmo objeto de cessão de direito real de uso em favor da Igreja Batista Nacional Cristo Vive, conforme Lei Municipal 2145/2002. No referido diploma legal, não menciona o número do lote, porém, de acordo com a descrição da confrontação constante no parágrafo único do artigo 1º do referido diploma legal, pode-se chegar à conclusão de que se trata do lote 18. O lote em tela está inserido dentro de um raio de 50 metros de um olho de água, localizado na área verde, também pertencente à municipalidade, localizada ao lado, e desta forma está inserido em APP.
área de preservação permanente, conforme previsto no inciso 4 do artigo 9º da Lei Estadual 20.922/2013 e inciso 4 do artigo 4º da Lei Federal 12.651/2012, estando o mesmo constituído por vegetação predominantemente invasora como braquiária e... Não está apagado aqui, gente, eu não consegui ler. E leucenas. Leucenas, é isso? Muito obrigada. Conclusão. Diante do exposto, para que se possa realizar qualquer tipo de intervenção no imóvel em questão, deverá ser formalizado processo específico para intervenção em APP junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, /CODEMA, observando as exceções previstas na Lei Federal 12.651/2012, Lei Estadual 20.922/2013 e Deliberação Normativa do COPAN 226/2018, para que se possa realizar intervenção em APP, Área de Preservação Permanente. Nova Serrana, 20 de agosto de 2019. Fecha aspas. Não sei quem assinou, mas veio junto com a proposta. Quando você pega aqui os dois croquis que vieram, se você estiver com ele na mão aí, o primeiro, ele trata que nessa faixa aqui, ó, área verde 17.245 metros quadrados. E a folha seguinte aqui, eu creio que foi feito, a área, considera já essa área de verde como área remanescente. Então, parece que houve um desmembramento, alguma coisa nesse sentido, né? Mas foi numa área que a própria prefeitura considerou como APP, que ela que juntou esse laudo aqui. Então, feitas essas observações, eu acho necessário para orientar os senhores na discussão. Sugiro até, às vezes, uma visita em loco, para se conhecer essa área, se vocês acharem necessários. Por hora, é só isso. Obrigada. A palavra está aberta aos vereadores. Presidente. Com a palavra, o professor. Sem dúvida, esse projeto ele não tem a mínima condição de ser nem mesmo deliberado nas comissões. A doutora ela foi incisiva ao demonstrar aí uma análise do senhor Ricardo de Faria Lobato, que é o tecnólogo em saneamento ambiental, assessor especial da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, que demonstra que dentro desse lote de número 18 existe um olho d'água. Mais do que isso, se eu compulsar aqui e passar adiante, terei a certidão de registro do imóvel, matrícula 39064, a última página do material de vocês. Lá no final, certifico que o imóvel objeto desta matrícula encontra-se gravado como área verde, ou seja, o próprio cartório atesta que se trata de uma área verde. Superada essa questão ambiental, e eu comecei dela para demonstrar que o direito ao meio ambiente é um direito de todos, inclusive é um direito transgeracional, porque ele ultrapassa as nossas gerações, né, e alcança as gerações vindouras. Então, o direito transgeracional, eu acredito que ele é o maior dos direitos, porque ele alcança, inclusive, aqueles que ainda não nasceram. A partir do momento, então, que eu discuto uma cessão ou concessão, ou como queiram considerar, de uma área para o interesse coletivo de um templo religioso, eu automaticamente já estou em confronto com o princípio da supremacia do direito, aliás, do interesse público. Então, eu estou com o interesse coletivo, tentando fazer que ele se sobreponha a um direito transgeracional, direito de todos, inclusive daqueles que não nasceram. Então, quando eu faço isso, e ainda mais, não é questão pessoal, mas percebendo
que inclusive a própria igreja que está recebendo esse imóvel, ela é a igreja cujo prefeito é membro, eu vejo que ele descumpre o que manda na própria mensagem de encaminhamento, onde ele diz que está seguindo os princípios contidos no artigo 37 da Constituição Federal, a moralidade, a impessoalidade, a legalidade e ainda o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Olha, já falei que a supremacia do interesse público deve ser afastada pela questão ambiental. Mas agora vejamos a questão da impessoalidade. A partir do momento em que nós não temos um chamamento público, a partir do momento em que eu elejo uma denominação religiosa da qual eu faço parte, para poder fazer a concessão diária, mais um princípio rompido, impessoalidade. E o da legalidade, porque se eu pegar a lei de 2012, inclusive o imóvel lateral, o de número 17, já teria que fazer retrocessão ao município, porque não tem construção. Então eu tenho princípios em cima de princípios sendo desrespeitados. Ontem eu fiz uma enquete nas redes sociais com uma pergunta muito simples, e as pessoas até falaram, vereador, mas que pergunta mais tola? Ela não é tola, é justamente para mostrar o quão tolos nós somos às vezes. A pergunta foi direta: a prefeitura deve seguir as leis e a Constituição? Ambas, todas, ou somente aquelas que lhe convêm? Inclusive as pessoas ligadas à administração pública falaram, todas. A Constituição também, 94%. De 216 pessoas que eu consultei agora, 203 querem que as regras sejam seguidas, tanto da lei quanto da Constituição. Apenas 13 acreditam que apenas quando lhe convém. É lógico que eu não tenho um entendimento obtuso em pensar que nenhuma denominação religiosa mereça receber áreas públicas. A doutora bem disse no início da fala dela que quando nós temos, não somente no estatuto, mas no interesse, algo que é em proveito da sociedade, como a construção de uma creche, de uma entidade filantrópica, educacional, de saúde, aí está contida a supremacia do interesse público. Mas a construção de templo não atende à finalidade da supremacia do interesse público, e é o meu entendimento. E é o entendimento da jurisprudência que foi, inclusive, juntada ao parecer pelo nosso analista. Razões pelas quais eu gostaria, presidente, de uma vista nesse projeto e a gente pudesse discutir internamente essa questão antes de trazer ele novamente ao plenário. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Alberto. Eu também, a gente vê aqui que esse projeto ele é todo inconstitucional, inclui área verde, então eu também gostaria de ir na mesma linha do nosso jurídico e do professor William, pedir para suspender esse projeto. Presidente. Com a palavra, Remirto. Boa tarde, presidente, e boa tarde, o público presente, os que estão ouvindo pela internet. O que eu acho é o seguinte: o doutor aqui já fez doutor Lenine já fez as suas considerações, que ele é inconstitucional. Então, só por aí, eu acho que ele não deve ter continuidade. E, segundo aspecto, está na área verde. Então, independente de qual for a igreja, porque eu não sou dessa igreja, mas se fosse da minha, nós fizemos há pouco tempo uma campanha da fraternidade que todas as igrejas queriam preservar o meio ambiente. Então, é incoerência nossa se nós liberássemos um projeto aqui para construção na área verde. Então, a meu ver, esse projeto é totalmente fora. Nós devíamos discutir ele depois. Eu não votaria no momento. Nós teríamos que discutir melhor, conhecer as causas, conhecer o local. Já que o técnico aí falou que é a área verde, então a área verde eu acho que tem que ser um santuário. Nós estamos vendo aí os problemas da falta de água. Se lá é um espelho d'água, é uma pequena nascente, mas é ela que são as pequenas nascentes que vão aumentar a água do Rio Pará, e é o Rio Pará que favorece Nova Serrana, e que Nova Serrana, com 102 mil habitantes, não vive sem água, ninguém vive sem água. Então isso é sério, nós temos que estudar melhor esse projeto. Obrigado. Mais algum vereador? Presidente,
A palavra é o vereador Jadir. Eu queria só trazer à luz algumas colocações do colega, porque, por exemplo, quando, por exemplo, o Remirto, que faz parte, ou já fez parte de alguns trabalhos da Igreja Católica. Quem frequenta, por exemplo, a Igreja Católica do Centro, quem frequenta a do Romeu Duarte, é católico da mesma forma, né? Da mesma diocese, respondendo a Divinópolis. O prefeito ele não é membro desta igreja que fica atrás do Correio, né? Que é a congregação, é uma congregação, não é? Ela faz parte ela é uma congregação ligada à Igreja Batista da Rua Tupis 940, mas porém é uma congregação independente. E outro fator é o seguinte: as igrejas batistas elas não têm o hábito de sair mostrando o trabalho social, onde eu vejo que esse projeto ele não foi completo, sim. Seria até interessante a retirada dele para adequação, porque ele tem partes que estão que pode ser refeita, considerada. E só lembrando que nós votamos há uns 2, 3 meses atrás aquela área para os contabilistas, que é do outro lado dessa área, que é no mesmo conceito da distância do olho d'água também, né, que foi aprovado também nessa casa. Então, acho que seria até mais interessante retirá-lo. É a minha colocação. E apenas para ressaltar, eu não fui favorável à votação dos contabilistas. Nós vamos, então, retirar o projeto para ser melhor analisado diante das considerações do jurídico. Eu imagino que vai ser avaliado e, numa oportunidade, ele vai ser novamente colocado à apreciação do plenário ou das comissões. Tem alguma outra matéria ou algum assunto a ser tratado junto com os vereadores? Presidente, Pois pela não. ordem. Eu solicitei a Deise para vir até aqui a reunião. Sim. É sobre um documento que recebemos do Tribunal de Contas sobre a criação de uma ouvidoria, cujo projeto, temos um prazo para instalar a ouvidoria dentro da Câmara, como todo órgão público. Se vocês puderem aguardar um pouquinho, que ela que está com o documento. Perfeito. Presidente. Com a palavra, o Remirto. Não, é só um aviso, já que nós vamos aguardar um pouquinho. Eu estava vindo para aqui, o prefeito Perdigão me ligou o seguinte: o prefeito Perdigão, eu nem sabia, às vezes alguns de vocês não sabem, ele agora é o presidente da Associação dos Municípios, que é a associação que estava trabalhando no aterro sanitário, fazendo da Cantagalo, aquele processo. Gilmar, né? Gilmar, isso. Aí ele queria uma reunião com os vereadores, só que ele falou que teria que ser antes de quinta-feira. Aí o único dia que nós estávamos achando seria amanhã à tarde. Ele falou que poderia ser amanhã 4 horas. Aí eu falei com a Terezinha, não estou querendo passar à frente. Ela já pediu a Ivone para fazer um ofício. Mas já que nós estamos aqui, quem puder vir, ele falou que não precisava de ser todos, mas a gente faz o convite para todos. Eu queria só esclarecer o que nós vamos ter que fazer, porque o aterro sanitário hoje já está ultrapassado e tal. O que nós vamos ter que caminhar? Quer dizer, Nova Serrana, a fazenda está dentro do município, nós também, né, fazemos parte disso daí. Tá? Amanhã às 4 horas da tarde, quem puder estar presente. Eu não estou só falando aqui, ô Terezinha, mas eu já avisei a Terezinha, ela vai mandar um convite para todo mundo. A Ivane vai mandar. Mas aí eu não sei se ele vai mandar não, porque eu não sei se vai dar tempo, né? Então eu gostaria de, não sei o protocolo aí, se pode fazer sem o ofício, porque eu não sei se vai dar tempo dele mandar esse ofício e ela mandar para os vereadores, né? Não, ele queria só conversar com os vereadores a respeito do onde que vai colocar o lixo, não é a respeito da fazenda de modo direto, mas é aonde que vamos levar, entendeu? Então eu pedi uma reunião a respeito disso. Estamos aguardando aí até a Deise chegar.
Presidente, A palavra, o professor William. enquanto aguardamos a Deise chegar, eu gostaria que a procuradora, doutora Márcia Lenine, pedisse uma busca nos arquivos da Câmara, porque nós tivemos um anteprojeto aqui de ouvidoria que eu apresentei no ano de 2017, salvo engano. E esse anteprojeto, ele é para a criação de ouvidoria no município de Nova Serrana. Então, o município ele fez uma ouvidoria informal, vamos dizer assim. Ou seja, fez um canal de reclamações, mas não um órgão. Então, a gente analisar naquilo que couber, uma ouvidoria com base naquilo que foi apurado. É lógico que existem algumas situações que não vão coincidir com o Poder Legislativo, por exemplo, alguns cargos que estão ligados ao controle interno da Prefeitura. Então, analisar de que ponto que nós podemos partir para poder fazer uma resolução em cima daqueles aspectos gerais, né? E também solicitar da Assembleia Legislativa, que é onde houve toda essa discussão em torno das ouvidorias, de modo geral, nos órgãos públicos de Minas Gerais, talvez uma minuta de projeto, para que a gente siga o mesmo padrão dos demais municípios. A palavra à procuradora, doutora Márcia. Vereador, esse documento é que eu pedi a Deise para estar vindo, para trazer, porque realmente já veio a minuta do Tribunal de Contas e já veio o ofício do Tribunal de Contas orientando que nós temos um prazo para instalar as ouvidorias. Só que ela tem que ser feita dentro da estrutura administrativa do órgão. Então, realmente, ela tem que ser criada dentro da estrutura, dentro da Lei 2.300 aqui. Tem que ser por uma lei complementar. E eles já trouxeram a minuta com todo modelo a ser adotado pelas câmaras. Tá? Eu estou aguardando isso, porque eu não tenho ela em mãos, não. Então, presidente, em se tratando de uma minuta que já vai ser adotada pelos diversos municípios, nós podemos deliberar essa minuta assim que ela estiver redigida e já levar para votação. Se o prazo estiver apertado, uma extraordinária. Mas eu acredito que nós temos tempo, né, de votar de maneira regular. Seria bom passar uma cópia dessa minuta para cada um dos vereadores, para ler, né, e depois não surgir aquele debate desnecessário. Eu acredito que alguma coisa ou outra vai ter que alterar, apesar de ser uma minuta, presidente, porque a fala da procuradora foi no sentido de que tem que ser em cima da estrutura existente da Câmara. Ou seja, a gente não pode criar nada. A mais, né? A gente não pode criar cargos. É justamente adequar ela dentro da estrutura interna. A Deise já está pronta, Deise? Então fica à vontade. Boa tarde a todos. Com relação ao projeto de ouvidoria, a gente teria o prazo, né, para instituir a ouvidoria até junho, todos os municípios, com até 100 mil habitantes, que era a classificação nossa atual até esse ano. E o Tribunal de Contas mandou um questionário para todos os municípios, e a gente tem até o dia 15 para retornar. Nesse questionário, ele vai avaliar quais os municípios já aplicaram ou não a legislação, como que está o andamento, o retorno do serviço. Então, os municípios que não tiverem aplicado ainda a legislação, né, não tiver a ouvidoria instituída, eles vão receber uma notificação, não sei se possivelmente agora, como que será tratado isso pelo Tribunal de Contas, mas ele já pode até multar os municípios. Não sei se ele vai multar de imediato. Então, para evitar essa notificação, a presidente até pediu para a gente acelerar o projeto e ver se conseguiria, né, passar até amanhã esse projeto da ouvidoria, para dar tempo de já responder para o Tribunal de Contas que nós já criamos, estamos instituindo sim a ouvidoria, que estamos cumprindo a legislação, né? Mas
não haverá gastos para a Câmara, né? Assim até como a Câmara terá que instituir, a Prefeitura também, não sei como é que está o andamento deles lá, mas não haverá gastos. Nós vamos utilizar ali, inicialmente a ideia foi de utilizar o CAC, né? Porque vai ser um 0800 que será ativado e disponibilizado o formulário no site da Câmara. A Ivane já olhou, já está tudo ok no site, a empresa já disponibiliza esse serviço sem custo, né, que a gente já tem o site instituído, está tudo ok, só falta a questão da aprovação do projeto de lei. Os demais vereadores? Existe uma dúvida aí, a proposta é construir essa minuta e levar a votação amanhã, é isso? Isso. Nesse sentido aí tem que haver o consenso dos vereadores para que possam deliberar as comissões no plenário, e o plenário deliberar que o parecer será oral e com dispensa de tramitação nas comissões. Tem que ficar claro isso para que não haja surpresa depois. Chegou foi agora, né? Foi bem recente isso, foi semana passada. E a minuta que está utilizando, nós temos um modelo que tá sendo retirado, né? Porque já disponibiliza lá do Senado, a gente tem vários modelos. Então, a gente já está utilizando o modelo, é uma questão mesmo padrão. Não tem algo que discutir diferente. É simplesmente o cumprimento da legislação. Só que tem que ter instituído, né? Que a gente tem que ter um ouvidor, que a gente vai nomear uma pessoa, que vai ser ouvidor. Lá na própria lei já fala que é sem custo, sem remuneração. Então, assim, padrão é bem simples. A minuta do projeto, eu acredito que o jurídico terminando já deve até passar para ir adiantando. Ou se quiser fazer uma reunião de comissão extraordinária também amanhã à tarde, também estou disponível. A proposta, ela inclui a Câmara e o Executivo ou só a Câmara? Aí já é distinto, né? A ação. Não, o Executivo não tem, nós até analisamos aqui, a Divisão Legislativa pesquisou para a gente, o Executivo não tem, ele também tem que cumprir essa legislação. Eu não sei como que eles estão lá atentos com relação a essa cobrança do Tribunal de Contas. Eles não têm, aí no caso o projeto teria que vir de lá, né? De repente, não sei se eles têm intenção de fazer rápido, igual a gente, né, para cumprir o prazo. Então, tanto a Câmara quanto o Executivo têm a responsabilidade, mas a ação é distinta. Isso. Né? Então, eu creio que seria importante, uma vez que tem um prazo, por que não a gente não deixar os vereadores ter acesso à minuta, ou até mesmo a questão do Executivo, uma vez que vai vir para cá, pode vir, a gente fazia a votação dos dois e liberava, não? Depende do jurídico do Executivo, né? Se eles tiverem intenção de fazer, Sim. Porque são dois diferentes, ou se eles quiserem fazer igual o nosso, não sei, aí tem que ver até com a doutora Márcia, que é essa possibilidade, e o jurídico da Prefeitura. Pela ordem, presidente. Pois não. Uma boa tarde a todos. Eu quero dizer o seguinte, o tempo é até dia 14. Nós recebemos na semana passada e nós não temos assim a ciência do Executivo, qual que é a data prevista para eles. A do Legislativo é até dia 14. Então, é por isso que eu pedi para acelerar, para fazer toda a documentação, apresentar em plenário, porque não tem custo, não gera despesa nenhuma para o Legislativo, e é uma determinação que tem que ser feita. 14 do 11? É 14 do 11. Na verdade, Depois da manhã, Então, quase. assim, o Legislativo é até 14 do 11. Se a gente tivesse recebido antecipadamente, né, já teríamos apresentado o projeto. Mas eu vou pedir, assim que estiver pronto, pegar uma cópia, apresentar aos vereadores e, se todos quiserem, nós fazemos uma reunião amanhã das comissões, porque nós precisamos votar ele amanhã. Aprovando ou reprovando, ele precisa ser votado amanhã. Eu peço, né, a consideração de todos os vereadores, porque é da Casa Legislativa que nós estamos falando.
De hoje para amanhã também a gente pode ter um posicionamento do Executivo, né? E a gente pode unir as forças se for essa necessidade. Presidente, tranquilo. em relação à ouvidoria, nós estamos discutindo aqui, e talvez a pessoa que nos acompanha nas redes sociais, na transmissão, não saiba o que seria essa ouvidoria. A ouvidoria é o canal de reclamação do cidadão. Ou seja, a gente está fazendo, a gente está abrindo a casa para as reclamações do cidadão relacionadas aos serviços prestados. De um modo geral, né? De um modo geral, pela Câmara Municipal. Tem a ouvidoria da Prefeitura e tem a ouvidoria da Câmara. Então, é o canal de reclamações, assim como nós já votamos aqui, um canal de reclamações físico aqui, nós temos até que ver se a gente incorpora isso também nessa ouvidoria, né? Ou seja, deixar claro que é um canal de reclamação para o cidadão. Nós temos aqui um projeto, mas ele fala das urnas, né? Que seria colocado as urnas e as reclamações, ou até mesmo se a população tivesse, né, um projeto ou alguma coisa que não tivesse sido falado na Câmara, fosse apresentado nas urnas. Mas esse é diferenciado, né, o que nós vamos apresentar aqui. E eu acho excelente, porque nós temos sim que ouvir a voz da população, né, para nos trazer, ou que seja reclamações, ou que seja elogios, mas que seja dentro da ouvidoria, tanto do Legislativo como do Executivo. Eu sou totalmente a favor. Então, nós vamos aguardar, né, o acesso dos demais vereadores, e nesse meio prazo, amanhã mesmo, já fica condicionado a essa situação para poder estar sendo apreciado pelos vereadores na plenária. Eu agradeço. E qual horário que os vereadores podem ir amanhã, pastor, se eu puder já deixar agendado? Eu não sei se há realmente uma necessidade diante do que nós estamos deliberando, condicionando aqui a deliberação diante o acesso, pode ser até pelo celular, da minuta, o pessoal dá uma lida, né? É muito mais rápido, né? Vai ficar muito mais fácil online para os demais vereadores. Pode ser, o horário pode ser definido, por mim pode ser no mesmo horário da de hoje. Os vereadores que vão decidir, o Walter está né? dizendo aqui o seguinte, que por ele tudo bem. Então, os vereadores concordam em deliberar em plenário, caso analisem durante o dia? Eu não tenho nenhuma restrição. Eu também não. Eu também sou favorável. Então fica nessa condição, né, para liberar no plenário, então. Obrigada. Nós estamos aguardando só mesmo a Deise, né? Sem mais no momento, agradecemos a presença de todos.